na eternidade, né? Falar de momento é complicado e em seguida falar de eternidade. Mas num passo anterior, quando a Trindade estava reunida na eternidade, eles, ali numa Assembleia Santa, ouviram do Pai aquilo que haveria de acontecer. E com o mesmo Espírito, com o mesmo propósito, o Filho e o Espírito Santo concordaram, tanto na criação, quanto na queda, na restauração e na consumação de todos os tempos. Portanto, a criação é uma obra divina que foi planejada. E no plano de Deus, ele não levou em consideração alguma possibilidade de limitação. Eu vou organizar aqui em 6 dias para que o meu poder caiba em cada um dos dias. Não, absolutamente não tem nada a ver com isso. Deus poderia ter feito todas as coisas de uma só vez. Basta você perceber que no início Deus criou os céus e a terra, né, e a terra era sem forma e vazia, ou seja, ele criou aquilo ali, aquele monte de coisas que estavam ali desorganizadas ainda de uma vez só, simplesmente com a sua palavra. Mas em seguida ele passa a dar ordem às coisas, ele passa a criar e dar ordem. E por isso ele faz em 6 dias, para que no 7º ficasse claro o dia do descanso. Então passarão os céus e a terra, mas esta palavra não passará. O dia de descanso não vai passar, irmãos, enquanto o descanso não for consumado por Jesus Cristo. Enquanto ele não voltar, nós ainda iremos ter um dia por semana para guardarmos como foi na criação. Isso nos ensina que a nossa vida precisa de ordem, que o nosso tempo precisa de ordem. Que nós não podemos usar todos os dias da mesma forma, que cada dia deve ter uma rotina, que cada dia deve seguir os seus próprios propósitos. E dentre esses dias, dentro do tempo que o Senhor nos deu, nós devemos reservar um período com a família, um período de trabalho, um período de devoção em casa, um período de descanso, um período de diversão. Você tem 6 dias para isso. Não de maneira desorganizada, mas como Deus fez. Quando nós dizemos assim, eu não tenho tempo para uma coisa que Deus disse que é importante, nós estamos dizendo que Deus errou na criação. Vocês percebem isso? Quando você diz, eu não tenho tempo para o culto doméstico, você está dizendo, Deus me deu um tempo aquém do que eu precisava. Não é possível isso. Ele organizou tudo de acordo com a necessidade. Quando eu digo que eu não tenho tempo para ficar com a família, tempo nenhum, às vezes o tempo que a família quer não é o tempo que você pode dar, especialmente em algumas fases da vida, onde você está mais ligado a um determinado projeto, mas você ainda precisa ter tempo, em tempos assim, para a família. Então você vai organizar o tempo de acordo com a necessidade. Nunca mais diga, eu não tenho tempo para tal coisa. Você está utilizando o tempo de uma forma indevida, porque Deus, ao separar os 6 dias, fez tudo muito bom. Inclusive reservando um dia, que no Antigo Testamento era o 7º dia, dado que eles aguardavam o descanso, e depois, na chegada de Jesus Cristo, passa a ser o primeiro dia da semana. Cristo, tendo cumprido o sábado na sua morte, passou o sábado inteiro descansando, agora ele nos ensina que é o primeiro dia da semana que nós devemos guardar. Mas, mais uma vez, nós devemos, nos próximos 6 dias, reservar tempo para todas as coisas que o Senhor nos deu como importantes debaixo do sol. É sobre isso também que fala o texto da criação, sobre organização do nosso tempo, que é um recurso limitado, um recurso que não pode ser estocado, ou seja, não vou utilizar esse tempo agora, vou utilizar depois. Todo o tempo está sendo utilizado, ou para o bem ou para o mal, ou para uma obra proveitosa, ou simplesmente para o desperdício. Você precisa se relacionar com esse recurso limitado, caríssimo e raro, de uma forma que você não tem controle sobre ele. Ele vai passando e você tem que utilizá-lo a todo momento. Então, Deus nos dê sabedoria, irmãos, para utilizarmos os 6 dias da semana para o trabalho, e o trabalho envolve o trabalho devocional, o trabalho para angariar recursos, o trabalho com a família, o descanso na nossa casa, e por fim, ou no começo, agora no Novo Testamento, o trabalho na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O descanso da nossa alma, o trabalho
para a feira da nossa alma. A alma descansa do trabalho comum e ela se desgasta no trabalho de Deus. Deus nos ajude, irmãos, a sermos bons servos dele, bons dispenseiros do tempo que ele nos deu.